2, 1. Estamos ao vivo. Boa tarde a todos. Boas tardes. Buenas tardes. Buenas, tchê. O gauchês do Otávio tá pegando já. Já, daqui a pouco tá todo mundo falando assim. Sim. Mas Bah é uma interjeição muito boa, né? Eu gosto. Bah, ela não tem substituto. Não, Não tem. E diz muita coisa. Depende da entonação. Sim. Depende da entonação também. É como capaz. Capaz também. Capaz também. Capaz, já tá aí. Capaz. Não, e o capaz depende do capaz, de quantos as ele tem também, faz diferença. Olha lá, o Eric respondeu buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, Eric. Milena. Sou de Goiás, tá sempre aí também. E pá, muito bueno. Então. Incorporou. Sim. Ah, ela falou que não sabe se o resto do Brasil se comunica. Como que se comunica sem o Bah? A Carla está coberta de razão. Sim. Eu acho que é isso, Otávio. Podemos começar a passar a palavra para você. Né? Então tá. Então, boa tarde a todos. Eu não sei quantos já estão presentes. 18. 18. Então, boa tarde. Em nome do Núcleo Paraná, da Sociedade Brasileira de Geologia, boa tarde a todos. Novamente, é uma grande satisfação que o Núcleo Paraná está presente, promovendo essa série de palestras, denominada 100 anos da cartografia geológica do Paraná, em comemoração ao Dia do Geólogo, que aconteceu no dia 30 de maio, já se vão quase 2 meses. Essa é a 10ª palestra, ou a 10ª sessão, e essas palestras abordam a atualidade do conhecimento geológico de vários compartimentos do Paraná. Então, aí uma breve apresentação da diretoria do Núcleo que me acompanha. Eu sou Otávio Listo, sou presidente do Núcleo, estou presidente do Núcleo. A diretora vice-presidente é a professora Eleonora Vasconcelos, que é a nossa palestrante de hoje. O nosso diretor-secretário é o Dr. Marcel Besser, que está secretariando e organizando essa sessão. O diretor financeiro, professor Carlos Eduardo de Mesquita Barros. Diretor de programação técnico-científica, Dr. Gilson Guimarães. E o diretor de comunicação e publicações, do professor José Paulo Pinesi. Também contamos com a participação e a colaboração da Associação Profissional de Geólogos do Paraná, presidente geólogo mestre André Psila, e do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Paraná, cuja chefe é a professora doutora Bárbara Trassos. Então, hoje, dia 29 de julho, quarta-feira, assistiremos à palestra Província Alcalina do Arco de Ponta Grossa, no estado do Paraná, que será apresentada pela professora doutora Eleonora Maria Gouveia Vasconcelos, da UFPR. Ela graduou-se em 1982, em Geologia pela Universidade Federal do Paraná. Em 1991, concluiu o mestrado em Mineralogia e Petrologia pela Universidade de São Paulo, com investigações geológicas e petrológicas de brechas vulcânicas do maciço de Tunas, Paraná. Em 1991, ela concluiu o doutorado na Universidade de São Paulo e Università degli Studi de Trieste, na Itália, com o título Petrologia e Geoquímica de Diques e Plugs Alcalinos da região do Vale do Ribeira, divisa dos estados de São Paulo e Paraná. Desde 87, ela é professora do curso de Geologia da UFPR e desde 2000 é professora do programa de pós-graduação em Geologia. Ela é professora titular do curso de Geologia
e participou de diversos projetos de pesquisa com ênfase em geoquímica e petrologia. Tem 33 artigos publicados em periódicos. Ela é coautora de um capítulo de livro, 147 trabalhos apresentados em congresso, já supervisionou um pós-doutorando, orientou 5 doutorandos, 18 mestrandos, 25 iniciações científicas, 15 trabalhos de conclusão de curso. Atualmente, ela orienta um doutorando e 2 mestrandos, e ela é revisora do Boletim Paranense de Geociências, Brazilian Journal of Geology, Journal of South American Earth Science, e participa ativamente do Núcleo Paraná, da SBG, tomando parte de várias diretorias ao longo do tempo. Então, agradecemos a apresentação, antecipadamente a presença e a apresentação da professora Eleonora Vasconcelos, e a palavra é sua, Eleonora. Muito obrigado. Ok, obrigada, Otávio. Bom, antes de começar, gostaria de agradecer à SBG, Núcleo Paraná, à AGEPAR e ao Departamento de Geologia pela oportunidade e pelo convite em fazer essa apresentação. Bom, talvez quem me conhece há algum tempo esteja se perguntando por que eu vou falar sobre rochas alcalinas, mas acho que na apresentação do Otávio sobre o meu currículo, talvez tenha ficado um pouco mais claro, né? A minha vida acadêmica, ela começou com as rochas alcalinas, quando eu fiz o mestrado no Complexo Alcalino de Tunas, e depois fiz o doutorado com diques e plugs fonolíticos do Vale do Ribeira. E desde então, eu comecei a orientar alguns trabalhos com rochas alcalinas, participar de algumas bancas, e embora praticamente nos últimos 20 anos eu venha trabalhando muito mais com magmatismo toleítico, as rochas alcalinas ainda fazem parte da minha vida acadêmica, da minha vida científica. Bom, vamos lá, vamos começar então. Bom, então, falando sobre a província alcalina do Arco de Ponta Grossa. Bom, esse nome, ele poderia ser província alcalina do Vale do Ribeira, província alcalina de Tunas, dependendo da época em que nós usamos a nomenclatura. Mas, atualmente, o termo mais usado é esse, província alcalina do Arco de Ponta Grossa, que engloba não só rochas alcalinas no Paraná, mas também algumas rochas alcalinas de São Paulo. Leonora, Oi? A sua tela, você já compartilhou ou não? Já. Ainda não veio aqui. Então, peraí. Veja ali. Tá. Não está aparecendo de novo aqui, compartilhar áudio. Aquela janela, lembra a janela do aplicativo ali que aparece? Agora veio, vou colocar aqui. Está aparecendo? Aparecendo, perfeito. Só colocar em tela cheia. Tela cheia. Tá ali, tá tela cheia. Beleza, vou sair aqui. Tá bom. Então, vamos lá. Então, continuando. Bom, mas para falar de rocha alcalina, eu acho importante definir o que são rochas alcalinas. Porque existem, lógico, algumas dúvidas se uma rocha alcalina, por ser uma rocha insaturada em sílica, ela tem que ser sempre uma rocha ultrabásica, uma rocha básica. Será que existem rochas alcalinas intermediárias, rochas alcalinas ácidas? Então, nessa definição, que é desses dois autores, de Fittle e Upton, de 1987, eles dizem que rochas alcalinas são aquelas com alta concentração de álcalis, ou seja, dos óxidos de sódio e de potássio, que podem ser acomodados apenas em feldspatos, aparecendo o excesso, como feldspatoides, piroxênios sódicos, anfibólios sódicos e outras fases ricas em álcalis. Essas rochas são, entretanto, deficientes em sílica e ou alumina, com respeito aos álcalis, e terão nefelina e ou actinita na norma. Então, o que quer dizer isso? Continua a pergunta, essas rochas são ácidas, são básicas, são intermediárias? Nós temos que vir aqui para esse diagrama do TAS, Total Álcalis versus Sílica, de Lemaitre, em 89, e nesse diagrama nós vemos aqui embaixo a classificação de acordo apenas com o teor de sílica de uma rocha. Então, é uma leitura direta de uma análise química,
aonde, a partir da porcentagem de sílica, a rocha vai ser chamada de ultrabásica, básica, intermediária ou ácida. E esse diagrama, ele relaciona, então, essa porcentagem da sílica com os óxidos de sódio e potássio. Mas, continua a pergunta, dentro desse diagrama, então, aonde estão as rochas alcalinas? Então, voltando lá na definição de Fittle e Upton. O excesso aparece em feldspatoides, piroxênios sódicos ou anfibólios sódicos. Então, pensando nessa insaturação, nessa deficiência de sílica ou de alumina, nós podemos ver agora esse organograma em que os autores mostram que o excesso de álcalis, ele é com relação a 1/6 de sílica da rocha, não é em relação ao total de sílica, porque uma rocha ígnea, ela vai ter que ter 6 vezes o valor de sílica com relação ao total de sódio mais potássio, para que ela tenha feldspatos, e se sobrar sílica, ela vai ter quartzo. Se não tiver esse valor de 6 vezes o teor de sódio mais potássio, ela é insaturada, então ela vai formar minerais insaturados. Esses minerais, seguindo aqui o organograma, então, se não há esse excesso de sílica, a falta de sílica, ela vem para esse caminho aqui. Esses dois grupos são de rochas alcalinas. Se a rocha, além de ter essa insaturação em sílica, ela também for insaturada no total de alumina, ela é a mais alcalina de todas as rochas, e ela é classificada nesse grupo das rochas agpaíticas. E ela vai ter feldspatoides, pela insaturação em sílica, e vai ter os anfibólios e os piroxênios alcalinos pela insaturação em alumina. Uma rocha pode ser insaturada em sílica, mas não ser insaturada em alumina, e aí ela vai ser chamada de rocha miasquítica. Vai ter feldspatoides, mas não vai ter anfibólios e piroxênios sódicos. E existem rochas alcalinas que não são insaturadas em sílica. Então, essas rochas vêm para esse caminho e elas vão ser insaturadas apenas em alumina. E aí elas são chamadas de fracamente alcalinas e são as rochas equiríticas. E nesse grupo entram até rochas ácidas, podem entrar granitos, riolitos, que tenham anfibólios ou piroxênios sódicos. E se a rocha não for insaturada nem em sílica e nem em alumina, ela não é considerada uma rocha alcalina. Então, naquele diagrama do TAS, já muito antes do trabalho do Lemaitre, que transformou esse diagrama num diagrama de classificação, McDonald e Katsura, em 64, usaram esse diagrama para traçar essa linha vermelha que define o limite de saturação das rochas em relação à sílica. Então, as rochas que são projetadas na parte de cima do diagrama, elas são aquelas que têm feldspatoides. Então, tem sódio mais potássio maior do que 1/6 da sílica. As que estão embaixo do diagrama são as chamadas rochas supersaturadas em sílica, quer dizer que elas têm quartzo normativo. E as que ficarem exatamente em cima dessa reta são as chamadas rochas saturadas. Elas não têm nem feldspatoide e nem quartzo. Essa relação de insaturação em sílica, ela foi estudada por vários autores, além do McDonald e Katsura, nós temos um outro trabalho do McDonald, de 68, de Cuno, em 66, de Irvine e Baragár, em 71, que definiram essas retas dentro do diagrama TAS. Então, agora, projetando as retas no diagrama de Lemaitre, qual é o grupo de rochas que está nessa parte de cima desse diagrama? Então, elas são essas rochas como fonolitos, traquitos, fonotefritos. Esse grupo aqui, o foide, é substituído pelo nome do feldspatoide, então são nefelinitos, leucititos, calcilititos. E se aquela reta for traçada aqui, nós podemos ter até um basalto, que tem saturação em sílica, os traquitos, eles podem ser saturados ou supersaturados em sílica, mas todas as rochas da parte de cima do diagrama, então, são insaturadas. Consequentemente, elas são todas chamadas de rochas alcalinas. E as rochas da parte de baixo do diagrama, as supersaturadas em sílica, elas podem ou não ser alcalinas se elas tiverem aquela insaturação em alumina. Então, se tiverem anfibólios ou piroxênios sódicos. Bom, então voltando aqui para a nossa tabela. Então, nesse grupo das rochas agpaíticas, toda a parte de cima do diagrama,
nesse grupo das miasquísticas, também as rochas da parte de cima do diagrama TAS, mas que não têm anfibólios ou piroxênios sódicos. E nesse grupo, as rochas sobre a linha de saturação ou as rochas debaixo do diagrama TAS. Bom, uma outra classificação que se faz e que nós podemos usar também para definir a rocha alcalina é o diagrama, que não é químico, é um diagrama modal, então de análise de porcentagem de minerais em rocha ou na lâmina, e nesse diagrama, que nós temos a parte de baixo dele, aonde se representam os feldspatóides, todas as rochas aqui de baixo são insaturadas em sílica, são rochas alcalinas. Então, novamente, aqui o fonolito, os nefelinitos, os tefritos, os basanitos, e na parte de cima do diagrama, as rochas mais próximas aqui desse lado dos álcalis, que são supersaturadas, mas que podem ser definidas como rochas alcalinas. O mesmo diagrama, ele é construído também para rochas intrusivas e é a mesma observação. Então, aqui um nefelina monzocienito, um nefelina cienito, um leucita monzodiorito, um leucita monzogabro, rochas insaturadas, que são rochas alcalinas. Bom, essas rochas alcalinas, elas sempre tiveram um interesse muito grande na literatura, embora elas, segundo Fittle e Upton, elas representam apenas 1% das rochas da crosta terrestre, então é uma porcentagem muito pequena. Elas representam grupos que têm uma variação mineralógica, textural, estrutural muito grande. E já em 1974, então, antes do trabalho de Fittle e Upton, esse autor, o Sorensen, ele escreveu um livro que é um glossário de termos para rochas alcalinas. Por quê? Porque nessa época, os autores que trabalhavam com rochas alcalinas observaram a falta da porcentagem de máficos numa rocha para definir se ela é um cienito, se ela é um granito, se ela é um traquito. E também nos diagramas anteriores não aparecia que tipo de feldspato essa rocha tem, que tipo de textura ou estrutura essa rocha tem. Então, Sorensen juntou tudo que tinha na literatura e, para dar uma ideia aqui, um cienito, que naqueles diagramas anteriores é uma rocha que pode ser insaturada, saturada ou supersaturada em sílica. Então, dependendo do tipo de feldspato que essa rocha tem, ela vai poder ser chamada de albitito, normarquito, bostonito, dependendo aqui se ela tem mais plagioclásio, um plauenito, um aquerito, então esses nomes um pouco estranhos. E aí virou quase digamos assim, um modismo na geologia das rochas alcalinas, qualquer variação numa rocha, uma textura diferente ou uma porcentagem, aqui do lado estão representados os máficos, uma porcentagem diferente nos minerais máficos, a rocha recebia um nome diferente. Então, o próprio Sorensen, ele propõe, em 74, um diagrama modal de classificação para as rochas classificadas como nefelina-cienitos no diagrama QAPF. E aqui, então, desse lado, nós temos a variação do feldspato alcalino, a variação da nefelina, e no outro extremo, a variação de máficos, que não apareceu em nenhum dos diagramas anteriores. E aí aparecem vários nomes aqui que são pouco conhecidos, os juvitos, malignitos, os melteigitos, ijolitos, esses nomes bastante estranhos. Bom, na década de 1980, a partir de 83, 84 aproximadamente, houve várias críticas sobre essa nomenclatura. Então, é necessário dar nomes tão diferentes para as rochas alcalinas, e nessa discussão, muitos autores acharam que essa nomenclatura ela deve continuar sendo utilizada, e as rochas alcalinas, então, são realmente um mundo dentro da petrologia ígnea com uma nomenclatura bastante particular. Bom, o que faltou ver aqui com relação à rocha alcalina? Os diagramas anteriores colocavam sempre o sódio e o potássio juntos, mas as rochas alcalinas ainda podem ser divididas de acordo com a relação ou a razão entre o sódio e o potássio. E aí elas são divididas em rochas de série sódica, se elas tiverem mais sódio do que potássio, as rochas de série potássica, que têm ou a mesma porcentagem de sódio e potássio, ou um pouquinho mais de potássio,
e as chamadas rochas altamente potássicas ou séries de alto potássio, que aí tem teores de potássio maiores do que os de sódio. E aqui, lógico, aquelas rochas, então, do diagrama QAP ou do diagrama TAS, elas vão se dividir de acordo principalmente com o feldspato alcalino que elas possuem. Bom, então, quais são os principais grupos de rochas alcalinas que se trabalha atualmente? Todas aquelas do diagrama TAS, que sejam classificadas como insaturadas em sílica e alumina, ou apenas alumina. As rochas ultrapotássicas, que não entram no diagrama TAS, que são os lamprófilos, os lamproítos e os kimberlitos, e um grupo muito particular, que é o grupo dos carbonatitos, que são classificados como rochas alcalinas, porque, se nós pensarmos na composição química de um carbonatito, ele é uma rocha insaturada em sílica. Então, ele tem teores muito baixos de sílica, teores relativamente altos de sódio e de potássio, e normalmente a sua formação está associada a uma immiscibilidade a partir de um magma silicático alcalino, que em níveis mais rasos, níveis crustais, esse magma se separa num nível carbonatítico e num magma silicático, e essas rochas elas acabam se formando com uma certa associação. Bom, então agora entrando nas rochas alcalinas no Brasil, considerando essas classificações, o que é estudado no Brasil como grupo das rochas alcalinas? Então, já em 1967, Almeida definiu que as rochas formadas no finalzinho da formação do magmatismo toleítico, no Jurássico Superior, e até rochas mais recentes, do Eoceno, e que estavam relacionadas à reativação de antigas fissuras, de antigos arcos, seriam, e com uma composição alcalina, claro, foram associadas à chamada reativação valdeniana. As rochas alcalinas estariam relacionadas a esse evento tectônico. Em 72, Almeida chama a reativação valdeniana de ativação mesozoica e faz a relação com o início da fragmentação do supercontinente Gondwana. Bom, então, como eu falei anteriormente, nesse livro do Comim Chiaramonte Gomes, está aqui embaixo a referência, de 2005, os autores fazem uma revisão sobre todas as rochas alcalinas do Brasil, e com base nessa definição de Almeida, e relacionam, então, que o magmatismo alcalino, ele ocorreu devido à reativação de antigos falhamentos, soerguimento de arcos, abatimento de bacias sedimentares, e que ele começa a ocorrer um pouco antes da fragmentação do Gondwana, há cerca de 200 milhões de anos, existem rochas com 240 milhões de anos, culmina com a abertura do Oceano Atlântico, há 130 milhões de anos, e o pico de maior formação das rochas alcalinas, ele está entre 110 e 40 milhões de anos. No mesmo livro, de Comim Chiaramonte e Gomes, de 2005, o capítulo sobre a tectônica das rochas alcalinas, escrito por Ricomini e coautores, os autores falam, então, que o magmatismo de caráter mais alcalino ocorre preferencialmente ao redor da Bacia do Paraná ou em alguns outros locais onde houve reativações tectônicas no Mesozoico. Então, nesse mapa, que é de Ulbricht e Gomes, de 1981, modificado por Gomes e coautores em 90 e simplificado por Fernando Spinelli em 2003, observe que a Bacia do Paraná, ela está delimitada aqui por essa feição achureada, e as rochas alcalinas são esses losangos, os quadradinhos e as bolinhas, todos eles aqui praticamente na borda leste da Bacia do Paraná. Aqui nesse mapa não estão representadas as rochas da borda oeste da Bacia do Paraná. No Paraguai e na Bolívia também tem um grupo grande de rochas alcalinas que estão exatamente aqui na borda da bacia. Além das rochas da borda da Bacia do Paraná, existem rochas na borda da Bacia do Bauru e algumas aqui no lineamento de Cabo Frio que se estendem até dentro da plataforma brasileira. Bom, algumas generalidades sobre rochas alcalinas no Brasil. Então, elas são intrusivas, na sua maioria,
na forma de plutons, na forma de diques ou pequenos plugs, e poucas ocorrências de rochas extrusivas. Variam desde rochas ultrabásicas até rochas ácidas. Então, pensando em toda aquela classificação do Fittle e Upton, tem todo tipo de rocha alcalina no Brasil. Variam de potássicas a ultrapotássicas, mas também tem alguns grupos de rochas sódicas. E são preferencialmente insaturadas em sílica, como, por exemplo, aqui, camafugitos, maduporitos, kimberlitos e glimeritos. As rochas silicáticas, então, com exceção dos carbonatitos, são principalmente cienitos e nefelina cienitos, e os equivalentes vulcânicos, os traquitos e os fonolitos. As únicas suítes efusivas no Brasil são a suíte de Piratini e a suíte do Rio Verde e Porá, em Goiás, Piratini no Rio Grande do Sul, Rio Verde e Porá em Goiás. E existem 22 ocorrências de carbonatitos associados ou não a essas rochas silicáticas. Essas rochas podem ser divididas em 4 grupos principais, de acordo com a sua idade. Como eu falei anteriormente, existem rochas mais antigas, de 250 a 240 milhões de anos, que são alguns cienitos que ocorrem na borda oeste da Bacia do Paraná, no Rio Paraguai. Existem rochas contemporâneas à formação dos basaltos da província ígnea do Paraná, com 130 milhões de anos, algumas com 133, 134 milhões de anos. Então, são os complexos de Jacupiranga, Banhadão e Itapirapuã. E o grupo principal de rochas alcalinas do Brasil, que vai do Cretáceo Superior até o Eoceno, que tem idade variando de 90 a 50 milhões de anos, que é o maior número de ocorrências que pode ou não ter carbonatitos associados. E as rochas mais novas são rochas sódicas, que possuem xenólitos de espinélio, que afloram no Paraguai. Então, vejam aqui que no lado oeste da bacia tem as rochas mais antigas, mas também tem as rochas mais novas. E no lado brasileiro, na borda leste da bacia, as rochas mais novas são aquelas que estão associadas ao lineamento de Cabo Frio. Bom, nesse trabalho, então, do Ricomini e coautores em 2005, no livro de Ricomini, Chiaramonte e Gomes, os autores selecionam algumas áreas de ocorrência principal das rochas alcalinas que estão alinhadas. E, de acordo com esses lineamentos, as rochas foram divididas em 15 províncias alcalinas. Então, as 15 províncias estão listadas aqui, algumas no Paraguai, no Alto Paraguai, Misiones, Paraguai Central, 2 na Bolívia, Velasco e Candelária, e as demais, todas elas no Brasil. E aí, dentro dessas 15 províncias, nós temos aqui a província do Arco de Ponta Grossa, que é a do Cretáceo Superior, e que é do que eu vou falar agora um pouco mais. Então, a província alcalina do Arco de Ponta Grossa. Ela ocorre entre os lineamentos Guapiara e São Jerônimo Curiúva e é representada complexos enxames, plugs de rochas alcalinas, introduzidos preferencialmente nas rochas metasedimentares e metaígneas dos grupos Assungui e Setuva e em alguns granitoides neoproterozoicos. São de idade do Cretáceo, mas varia do Cretáceo inferior até o Cretáceo superior. Os complexos, então aqui eu listei, Banhadão, Mato Preto e Tunas, no Paraná, Itapirapuã, Jacupiranga e Juquiá, que são em São Paulo, mas nessa apresentação eu vou falar do Banhadão, Mato Preto e Tunas, mas vou falar também de Itapirapuã. Fica muito difícil falar da província no Paraná sem colocar Itapirapuã junto com o Banhadão, Mato Preto e Tunas. Aí é uma questão geográfica de divisão, onde Itapirapuã fica bem no limite, na divisa entre os dois estados, e só que do ponto de vista geotectônico, faz parte do mesmo lineamento dos outros complexos. E vou falar de pipes e plugs, muito pequenos, com a mesma orientação dos complexos, que são aqui os plugs de Barra do Teixeira, Sete Quedas, os diques de Barra do Ponta Grossa, Morro do Chapéu, Cerro Azul. Esses nomes, eles são derivados normalmente de rios ou pequenas drenagens, aonde esses pequenos corpos ocorrem associados.
Bom, nesse mapa aqui, que está no Atlas Geológico da Mineropar de 2001, mas é com base no mapa geológico de 1989, então as rochas alcalinas, elas estão aqui, né, bem pequenas, e num zoom, dentro dessa figura da Mineropar, esse é o complexo de Tunas, esse menor aqui, dividido em duas ocorrências, é o complexo do Mato Preto, e esse aqui é o complexo do Banhadão. Itapirapuã não está no mapa, porque ele está bem aqui, assim, no mesmo lineamento, mas está no estado de São Paulo. Então, nesse outro mapa, agora com maior detalhe, o mapa do trabalho do professor Celso Ruperti, coautores, de 2005, essas rochas, então, do Arco de Ponta Grossa, no Paraná, elas estão sobre o lineamento de São Jerônimo Curiúva. E, novamente, né, Tunas, Itapirapuã, que são corpos alongados, também com essa direção NW, o Mato Preto, aqui essa bolinha pequena, o Banhadão e os diques que também estão associados a esses complexos. Então, num detalhe um pouco maior agora, aparecendo já os plugs e os diques que estão representados pelos triângulos nesse mapa, todos eles ocorrem sobre o lineamento de São Jerônimo Curiúva. Um detalhe um pouco maior, essa é uma figura da minha tese de doutorado, onde eu excluí o Tunas, para poder dar um detalhe maior e ser possível enxergar aqui a variação, os diques, o plug de Sete Quedas, o plug de Morro do Chapéu e os outros diques que estão nessa confluência aqui entre o rio Itapirapuã e o rio Ribeira. Bom, então, juntando todas essas ocorrências, o que nós temos no Arco de Ponta Grossa? Os complexos Banhadão, Mato Preto, Itapirapuã e Tunas, os plugs de Sete Quedas e Barra do Teixeira, e os diques Barra do Ponta Grossa, Morro do Chapéu, vários diques entre a localidade de Sete Quedas e o município de Doutor Ulisses, que foram chamados, então, de diques Sete Quedas Doutor Ulisses, e os diques que ocorrem na estrada entre Cerro Azul e Tunas, então denominados de diques Cerro Azul Tunas. Bom, fazer uma breve revisão bibliográfica, peço desculpas pela agora quantidade de texto nos slides, mas é necessário para poder entender um pouco mais da história do mapeamento ou da cartografia das rochas alcalinas aqui no Paraná. Então, elas foram a primeira vez que houve uma citação sobre as rochas alcalinas no Paraná, esse trabalho de Carvalho e Pinto, de 1937, que descrevem em tuneiras. Não existia ainda a cidade de Tunas, que atualmente é o município de Tunas do Paraná, e nessa região de tuneiras, então, os autores descreveram a ocorrência de cianitos e de traquitos. Em 1967, durante os trabalhos da Comissão da Carta, foi lançado um boletim, um volume especial do Boletim Paranaense de Geociências. E nesse boletim, onde a ênfase era o magmatismo toleítico, onde ele fala principalmente dos basaltos e das intrusivas básicas, tem um capítulo sobre as rochas alcalinas no Paraná, que foi escrito pelo professor Train, por Marini e Fouque. Então, Train et al., em 1967, descrevem e fazem um mapeamento de grande detalhe no cianito Tunas, nos fonolitos do Mato Preto e de Ponta Grossa, Sete Quedas e Ribeirão do Bom Sucesso. Então, é um trabalho que tem toda a descrição de campo, já uma descrição detalhada da petrografia dessas rochas. É o primeiro trabalho que realmente fala das rochas alcalinas no Paraná, com um detalhe maior. Se a gente pensar que esse evento é um evento de 100 anos da cartografia do Paraná, as rochas alcalinas têm 53 anos que elas foram descritas. Então, são rochas que foram reconhecidas bem depois dos estudos da Bacia do Paraná, dos basaltos, e bem descritas nesse trabalho. Em 68, foi feita a primeira datação pelo método potássio-argônio em Tunas. E os autores aqui, Cordani e Hassui, eles dataram um gabro em Tunas, um monzo gabro em Tunas, que teve essa idade de 110 milhões de anos.
e um cianito com essa idade de 70 milhões de anos. Então, nesse trabalho, os autores dividem Tunas em dois grupos, um grupo mais antigo, considerado como um grupo mais primitivo, e um grupo mais novo, dos cianitos e alcalicenitos, com 70 milhões de anos. E nesse trabalho também, de Cordani e Hassui, eles dataram os fonolitos do Mato Preto e Barra do Teixeira com a idade de 70 milhões de anos. Aí, depois desses trabalhos, muito foi feito sobre rochas alcalinas no Brasil. Então, tem várias teses de doutorado, dissertações de mestrado sobre alcalinas em geral, envolvendo não só as do Paraná, mas também rochas alcalinas, como o Jacupiranga, como os granitos de Itatiaia, então vários trabalhos. No Paraná, ou nessas rochas que eu estou falando, é possível destacar o trabalho do professor Celso Gomes, no complexo de Itapirapuã, e o trabalho do professor Fuch no complexo de Tunas. Então, são trabalhos já de campo, petrografia, geoquímica, química mineral, isótopos, trabalhos de grande detalhe nessas áreas. Em 1979, começam alguns trabalhos de geofísica, ou alguns projetos voltados à geofísica, e o que o Ferreira e Algarte, Ferreira é o professor Chico Ferreira, aqui de Curitiba, o que esses dois autores observaram é que as rochas alcalinas, em levantamentos aeromagnéticos e cintilométricos, elas se destacam muito. Seus teores altíssimos de potássio, consequentemente de urânio, elas geram anomalias cintilométricas muito fortes. E os autores delimitaram, a partir dos complexos e dos diques, uma câmara magmática de 400 quilômetros quadrados. Então, a partir dessa câmara magmática, por intrusão nas rochas proterozoicas, teriam sido formados os complexos, os diques e os plugs do que eles chamaram de distrito alcalino de Cerro Azul. Bom, continuando a revisão, então, depois desses trabalhos de mestrado, doutorado, geofísica, geoquímica pelo Brasil, os professores Ubrich e Gomes, em 81, reuniram todos esses dados num artigo que é bastante citado por quem trabalha com rochas alcalinas, em que eles colocaram tudo o que havia sobre esse tema relacionado às intrusões, principalmente no Brasil. E dividiram, então, as rochas alcalinas no Brasil em 8 associações. Dessas 8 associações, então, as que têm relação aqui com o Paraná, Banhadão foi englobado no tipo 1, formado por cianitos saturados a insaturados. Tunas foi englobado no tipo 4 pela presença daquele gabro alcalino, então uma sequência máfica, não chega a ser ultramáfica, mas como a maior parte dos complexos que tem gabros fazem parte desse grupo, então Tunas foi englobado aqui no tipo 4. Barra do Teixeira, Sete Quedas e Mato Preto foram classificados dentro do grupo 5 como uma associação de basalto alcalino, traquito e fonolito, porque são rochas intrusivas rasas, com texturas de rochas vulcânicas, então são as rochas que se relacionam, então, com uma granulação mais fina. Ainda no mesmo trabalho, então, reunindo dados de geocronologia, Mato Preto e Barra do Teixeira são rochas mais novas, com 40 a 90 milhões de anos, Tunas e Itapirapuã, rochas mais antigas, com 100 e 110 milhões de anos. E aí os autores chamam agora a província alcalina no Paraná de província de Tunas, e englobam todos esses complexos, diques e plugs. Então, aqui está uma figura do trabalho de Ubrich Gomes, peço desculpas também pela qualidade da figura, mas eu não consegui o artigo original, essa é uma imagem que foi escanerizada há algum tempo, mas acho que é possível enxergar que Tunas e Itapirapuã estão aqui, nesse grupo de 110 milhões de anos, e aqui, onde tem a maior porcentagem de rochas alcalinas do Brasil, aqui estão relacionados, então, o Mato Preto, o Mato Preto, Barra do Teixeira e outras rochas próximas do Vale do Ribeira e que também fazem parte do Arco de Ponta Grossa. Então, aqui as divisões desses autores, em 4 grupos, aquelas rochas mais antigas do Paraguai,
as rochas mais ou menos concomitantes ao magmatismo toleítico, aquele grupo já do Cretáceo, com 110 milhões de anos, e o grupo maior que fica, então, entre 40 e 60 milhões de anos, aproximadamente. Bom, ainda na revisão bibliográfica, mais alguns trabalhos de geofísica, de Delbocos e coautores, em 82, a dissertação de mestrado do professor Francisco Ferreira, que, a partir da geofísica, então, relacionam novamente as rochas alcalinas do Arco de Ponta Grossa a essa reativação do Arco de Ponta Grossa, as fissuras de São Jerônimo, Curiúva e Guapiara, e faz uma localização mais detalhada dessas ocorrências, e então foram publicadas nesses 2 trabalhos. Aí, quando a gente entra aqui na década dos anos 1980, um projeto temático da FAPESP, coordenado pelo professor Celso Gomes, que tinha como título Magmatismo Alcalino no Brasil, foi o responsável por outras tantas teses de doutorado, dissertações de mestrado. Então, aqui, da Rosa Soares, o mestrado e o doutorado dela no Vale do Ribeira, principalmente, a tese do professor Celso, no Banhadão, esse trabalho de Gomes e coautores em Tunas, e aqui o meu mestrado e o meu doutorado, que foram financiados, então, por esse projeto FAPESP, o mestrado em Tunas e o doutorado nos diques e plugs alcalinos. Depois dessa fase muito grande de estudo das rochas alcalinas, em 2005, quando o projeto, após a finalização desse projeto, Cominck-Aramonte e Gomes reúnem todos esses dados, fazem uma coletânea de todos esses dados e publicam o livro Mesozoic to Cenozoic Alkaline Magmatism in Brazilian Platform, do qual nós temos o capítulo 15, professor Celso Gomes Cominck-Aramonte, que é o capítulo específico sobre o magmatismo do Arco de Ponta Grossa. Então, vou voltar aqui um pouquinho, nesse capítulo são detalhados os complexos e são detalhadas todas as rochas alcalinas que estão relacionadas com o Arco de Ponta Grossa. Bom, aí na sequência, em 2007, está pequenininho aqui nas referências, Siga Júnior e Gomes datam rochas do Tunas e fazem datações urânio-chumbo em 18 amostras do Tunas. E eles observam que o Tunas, cianitos, gabros, dioritos do Tunas, todo tipo de rocha que foi datada, tinha sempre uma idade de 84, 85 milhões de anos. E aí, uma nova revisão sobre as rochas alcalinas do Arco de Ponta Grossa, englobando todos os trabalhos com datação, seja pelo método potássio-argônio, seja por argônio-argônio, urânio-chumbo, foram colocadas nesse trabalho e dividiram, então, as rochas do Arco de Ponta Grossa em 2 grandes grupos. Esse grupo mais antigo, do qual continua fazendo parte Itapirapuã e o Banhadão, e o grupo mais novo. Então, Tunas, que em todos os trabalhos anteriores estava nesse grupo mais antigo, agora passa a ser classificado nesse grupo mais jovem, junto com Barra do Teixeira, junto com o Mato Preto, que é o mais novo de todos, com 72 milhões de anos, e aqui entra também Cananéia, que aqui os autores consideram como fazendo parte do Arco de Ponta Grossa. Então, esse trabalho de revisão, de 2011, reuniu um banco de dados com química mineral, geoquímica, dióxidos, elementos traços, terras raras, dados de geoquímica isotópica, dados de geocronologia. Então, eu trouxe aqui o diagrama, que eu apresentei lá no início da palestra, da relação entre o sódio e o potássio. E as rochas do Arco de Ponta Grossa, elas são principalmente, ou elas se classificam principalmente no grupo das rochas de série potássica, com poucas amostras de série sódica
E aqui estão alguns dos diques e plugs do Arco de Ponta Grossa, mas principalmente esse X, que são ocorrências regionais. São pequenos diques que ocorrem não só no Vale do Ribeira, mas outros diques menores e que têm teores de sódio maiores do que os teores de potássio. E aqui estão rochas de alto potássio, que englobam principalmente os lamprófilos de Mato Preto. Então, nesse grupo, as rochas de alto potássio não tem quimberlitos, não tem lamproítos, tem apenas lamprófilos, são as rochas do Mato Preto, mas também essa ocorrência de Ipanema, que nesse trabalho faz parte do Arco de Ponta Grossa. Bom, ainda no mesmo artigo, num diagrama, que é chamado de diagrama R1, R2, de La Roche e coautores, sendo R1 uma relação entre o teor de sílica menos o teor de álcalis. Então, quanto maior o teor de álcalis, menor é o valor de R1. Então, novamente, nós conseguimos observar que as rochas do Arco de Ponta Grossa são rochas insaturadas. Nesse diagrama, a linha de saturação é essa linha aqui. Então, a maioria das rochas é classificada praticamente fora do diagrama, né? O diagrama ele acaba aqui em menos 1000, teria que ser feita uma ampliação do diagrama até menos 2500, de tão altos que são os teores de sódio e potássio dessas rochas. E rochas saturadas em sílica. Aqui, todos esses triângulos invertidos são de tunas. Então, tunas não têm rochas insaturadas, as rochas estão nesse grupo, sobre a linha de saturação, e algumas até com quartzo normativo, sendo classificadas como rochas supersaturadas em si. Bom, então agora, entrando um pouquinho mais no detalhe das rochas do Arco de Ponta Grossa, no Vale do Ribeira. Foi onde eu estudei com maior detalhe, em 95, e como eu disse, eu continuei desenvolvendo alguns trabalhos, principalmente em tunas. Então, já tinha apresentado esse slide, os complexos, os plugs e os diques. Vou falar um pouco mais de detalhe de cada um dos complexos. Então, o complexo de Banhadão, que foi estudado no doutorado do professor Excelso e com algumas generalidades no capítulo do livro sobre rochas alcalinas do Brasil, em 2005, ele é essa estrutura circular com 8 quilômetros quadrados, totalmente encaixado no granito Três Coves. Então, aqui, a linha de fora dessa figura, ela representa a zona de fenitização da intrusão do Mato Preto nas rochas graníticas do Três Coves. Então, tem uma borda grande de fenitização, de metasomatismo nessas rochas do Três Coves. A idade do Banhadão, pelo método potássio-argônio, é de 106, mais ou menos 5 milhões de anos, e o Banhadão ele é formado principalmente por nefelinas cianitos, aqui representados pelo verde e pelo esse alaranjado. A diferença entre eles é o teor de minerais máficos e rochas ultramáficas, como flogopita meltigitos, malignitos, melanita e jolitos. Então, aquelas rochas com teores mais altos de máficos, sendo os máficos piroxênios e anfibólios alcalinos, além da olivina. Tem diques de fonolito que cortam o Banhadão, que foram estudados também na minha tese de doutorado, e uma pequena ocorrência que os autores chamaram de lavas fonolíticas. Então, teria ocorrido um extravasamento de lavas de composição fonolítica na porção mais a oeste, que é essa linhazinha verde escura aqui no mapa, que fica um pouquinho difícil de enxergar. Então, esse é o complexo do Banhadão. O complexo de Itapirapuã, menor, 4 quilômetros quadrados, foi datado por Sonok Garden em 88, com 109 milhões de anos. Então, vejam, né, tanto o Banhadão, com 106 milhões de anos, quanto o Itapirapuã, com 109 milhões de anos. Então, eles fazem parte daquele grupo de rochas do Cretáceo inferior. Então, aquelas rochas consideradas mais antigas nesse grupo.
também formado principalmente por nefelina cianitos, com ou sem melanita. A melanita é um tipo de granada rica em titânio, além daqueles nomes, né, lá daquele diagrama do Sorensen, os melteigitos, os malignitos, que não deixam de ser nefelina cianitos. Dix de tinguaíto, que é um tipo de fonolito em que o feldspatóide é a leucita e não a nefelina. Veios carbonatíticos de pequenas dimensões, brechas que os autores consideram como pipes de brechas magmáticas. E o curioso em Itapirapuã é que na década de 70, aqui no trabalho do professor Gomes, Itapirapuã teve uma mineração de ferro, minério de ferro associado à magnetita granular, e que foi abandonado, agora é bastante difícil de chegar aonde ocorreu essa mineração, mas foi tirada uma quantidade relativamente grande de minério de ferro na década de 70 do complexo de Itapirapuã. Não encontrei um mapa de detalhe do Itapirapuã, então aqui Itapirapuã é esse corpo alongado de direção NW, com todas aquelas características que eu apresentei. Complexo do Mato Preto. Complexo do Mato Preto, do ponto de vista econômico, ele é um dos complexos mais estudados, porque ele tem a ocorrência de depósitos de fluorita que estão aqui, na porção norte do corpo, associados a esse carbonatito. Então, o Mato Preto ele foi dividido em um carbonatito 1, o Mato Preto 1, e o carbonatito 2, que tem a fluorita associada, e que tem sido explorada aí hasta, acho que 40, 50 anos, essa fluorita do Mato Preto tem uma exploração muito grande e tem uma geologia, uma mineralogia muito interessante. Né? Tem minerais muito diferentes, minerais chamados de agpaíticos, associados a esse carbonatito, e que deram origem até a um atlas de minerais do Mato Preto, um trabalho de iniciação científica orientado pelo professor Biondi. Minerais bastante raros e alguns que foram descritos somente no Mato Preto. Então, o Mato Preto é o mais novo de todos os complexos do Vale do Ribeiro, do Arco de Ponta Grossa, no Paraná, e foi datado também pelo método potássio-argônio em 70 a 72 milhões de anos. Então, ele é muito estudado por causa dos carbonatitos, tanto que nesse mapa os carbonatitos se sobressaem e a parte verde aqui do mapa é colocada como rochas alcalinas indiferenciadas, porque são esses nefelinas cianitos, gabros, ejulitos, lamprófilos, diques, que na escala do mapa eles não seria possível fazer a cartografia dessas rochas. Então, por isso elas são colocadas como rochas indiferenciadas, e os dois carbonatitos e a fluorita que são bem demarcados no complexo do Mato Preto. Bom, e dentre os complexos, o de Tunas, que é aquele que eu trabalhei mais, ainda trabalho com o Tunas, e que, é claro, eu tenho um pouco mais de material. É um complexo, é o maior de todos na região, com uma forma alongada no sentido NW, ele tem 22 quilômetros quadrados. E no trabalho de Sonock e Garda, de 88, assim como no trabalho de Gomes et al., de 87, no trabalho de Fouque, o Tunas tinha essas duas idades, né, 110 e 80 milhões de anos, 110 em gabros e 80 nos cianitos. Mas aí, naquele trabalho de Siga Júnior e Gomes, de 2007, como foram datadas várias vezes, até os autores fizeram datações seguidas para avaliar a precisão do método, porque em todas as rochas datadas eles chegavam sempre a esse 85 milhões de anos. E aí fizeram essa publicação. O Tunas deixa de fazer parte do grupo de rochas mais antigas e é colocado junto com todas as outras alcalinas, e agora a idade do Tunas é essa daqui, de 85 milhões de anos. Então, o Tunas não tem rochas insaturadas, né, como eu já tinha dito, é formado por cerca de 90% de cianitos e álcali-feldspato cianitos, além de dioritos, monzodioritos, e as brechas vulcânicas, que foram o objeto de estudo do meu mestrado, além de diques de traquito, que são saturados a supersaturados em sílica.
E o Tunas tem uma importância grande aqui no Paraná por causa da exploração de rochas ornamentais. Então, as rochas de Tunas são conhecidas como o granito verde Tunas. São rochas de uma cor diferente de outros cianitos conhecidos, e que tem várias ocorrências, né, várias minas ou pedreiras. A gente observa aqui muitas minas ao longo aqui da Estrada da Ribeira, ou a BR-476, muitas ainda em atividade, algumas já abandonadas, algumas outras minas mais nessa porção ao sul aqui de Tunas, mas o Tunas continua com uma exploração muito grande de rocha ornamental. A rocha do Tunas é uma rocha com pouco fraturamento, fácil de ser cortada e que tem variações de cores que levaram a estudos, então, de detalhe das variedades ornamentais. Então, esse mapa, que é do Ronaldo Baeta, de 2004, foi um orientado meu de mestrado, que trabalha atualmente no DNPM. O Ronaldo fez um estudo, então, das áreas requeridas para rochas ornamentais. Todo o Tunas é requerido para rocha ornamental, e a abordagem do Ronaldo era sobre as variedades ornamentais do Tunas. Então, nesse slide, nós temos aqui 4 fotos de álcali-feldspato cianito, todos eles, mesma composição mineral, mesma composição química, varia um pouquinho o teor de máficos. Então, aqui tem no máximo 5% de máficos, talvez aqui 8%, 10%, mas eles têm feldspato alcalino, determinado como microclínio. O máfico é normalmente egerina algita ou algita, às vezes, como nesse mais claro, tem a ocorrência de ribequita, mas se não se olhar a rocha polida, elas são petrograficamente e quimicamente a mesma rocha. Mas por causa da cor, esse cianito é chamado de variedade boreal, esse mais róseo damasco, o verde Tunas, que é o mais escuro de todos, o prata mar, que é esse mais claro, com cristais um pouco maiores de feldspato. E além de ter essa variação de cores, os cianitos de Tunas, quando são muito fraturados, as fraturas são preenchidas por traquitos, e aí eles perdem um pouco do valor comercial, né? Então, uma chapa como essa daqui, que eu fotografei lá na Marmoraria Água Verde, fica aqui em Curitiba, próximo ao cemitério da Água Verde. Até aproveito para agradecer à Marmoraria Água Verde por sempre nos facilitar o estudo, o trabalho lá na região, por sempre abrirem as pedreiras para que a gente pudesse fazer os estudos e estarem sempre dispostos a apoiar os projetos em Tunas. Então, essa chapa, ela, além de ser muito fraturada, ela acaba se quebrando e algumas porções aqui têm que ser preenchidas por resina, então, claro, ela acaba perdendo a qualidade. Então, o verde Tunas, que tem valor econômico maior, é essa parte aqui mais homogênea. Para quem é aqui de Curitiba, se passear um pouco aqui no centro da cidade, vai encontrar verde Tunas em vários prédios, até em shopping centers, que tem o piso totalmente revestido por essa rocha. Então, aqui um detalhe das fraturas e dos diques. Então, existe mais de uma fase de intrusão desses traquitos, às vezes com falhas bem definidas, com fraturas. E a rocha aqui é uma rocha de composição igual à encaixante, só que de granulação mais fina. Para não parecer que elas estão só nas chapas polidas, um afloramento numa das pedreiras da Marmoraria Água Verde. Aqui está o cianito e aqui está a intrusão, né? Aqui está o traquito dos diques de Tunas. Uma outra variedade do Tunas, que é muito bonita, que é aquele prata mar, é uma rocha pegmatítica. Então, esses pegmatitos com cristais euédricos de feldspato alcalino, às vezes com a formação de cavidades miarolíticas, preenchimento por quartzo, anfibólio, turmalina, epidoto, são rochas que têm essa tonalidade cinza muito clara, esbranquiçada. E os cristais aqui de feldspato, né, esse cristal
observando a escala aqui do lado, ele tem praticamente uns 10 centímetros de comprimento. E são rochas que são hololeucocráticas, com quase nada de máficos, chegando às vezes no máximo 5% de máficos, sendo que o máfico é esse anfibólio, não sei se vocês conseguem ver, ele é azulado e é a ribequita. E aí o máfico que aqui está mais arredondado é o piroxênio e a girina. Então essa é uma variedade de composição cianítica, mas que pelo tamanho dos cristais, ela é classificada como um pegmatito alcalino. E as rochas que eu estudei no mestrado, que com certeza são as rochas que eu acho mais interessantes e mais bonitas em Tunas, são as brechas vulcânicas. Essa é uma pedreira na parte norte do Tunas, que foi explorada durante um tempo, agora ela está desativada, e os cortes nessa pedreira, eles foram feitos com fita, então são cortes muito bonitos, onde nós conseguimos ver com um grande detalhe os clastos. Então, esse clasto maior aqui é um fragmento de filito do Assungui, né, do Votuverava, que aqui ele está bastante silicificado e ainda preserva a estrutura, essa xistosidade do filito, que é característica do Assungui. Esse outro clasto é um clasto de traquito, aqui um outro clasto de filito mais fino, alguns desses clastos mais escuros são de mármore, e às vezes nós temos dentro dessas brechas, clasto de brecha dentro da brecha, então mostrando mais de uma fase de formação dessas rochas. Então esse clasto aqui do lado, um clasto maior de traquito, novamente aqui clastos de cianito, de diorito, de filito, e esse aqui, delimitado aqui no canto, ele tem fragmentos de filito, tem fragmentos de cianito, e ele é um clasto envolvido por matriz traquítica, todos eles, né, são envolvidos por matriz traquítica, que varia a porcentagem. Às vezes a porcentagem é tão baixa que a rocha é classificada como sendo uma brecha suportada pela matriz. E às vezes é possível enxergar um pouquinho melhor a matriz e em lâmina descrever como sendo um traquito rico em feldspato alcalino e egerina. Às vezes essas brechas têm algum fraturamento, mas normalmente elas geram chapas bem homogêneas, e essa rocha foi vendida comercialmente durante um tempo como o granito Andrômeda. Aqui um outro detalhe, né, um clasto quebrado, parece até um falhamento, mas é uma quebra desse clasto, e nessa imagem é possível enxergar aqui um pouquinho da matriz traquítica nessa brecha. Bom, qual foi a conclusão, né, só por curiosidade, a conclusão do trabalho? Que essas brechas, elas foram formadas pela intrusão de um magma traquítico tardio, que veio trazendo clastos desde o embasamento do Tunas, então, por isso tem filitos, tem mármores, tem granitos, ela não chegou a formar uma brecha explosiva. Então, no meu trabalho, eu classifico como uma brecha intrusiva de conduto. Esse termo foi um pouco criticado, brecha intrusiva ou só brecha de conduto, mas a história geológica, então, dessas rochas é um magma rico em álcalis que fratura fragmentos das rochas encaixantes e depois, num processo que é chamado de fluidização, eles são envolvidos pelo magma traquítico, formando essa brecha no final. Bom, voltando aqui ao trabalho do Ronaldo, então o Ronaldo chegou à conclusão que podia separar o Tunas em variedades. Nós não podemos chamar de faces porque, como é sempre a mesma rocha, é sempre cianito, e a diferença é apenas na cor, então ele separou as rochas em variedades e fez algumas considerações para tentar ajudar na exploração dessas rochas. E o que o Ronaldo observou é que, por exemplo, o verde mais escuro, o verde Tunas, ele normalmente está nas porções mais periféricas do corpo, e normalmente ele está em níveis topográficos inferiores. Aqui em cinza é uma exploração do pegmatito, o pegmatito também, ele ocorre próximo a brechas e está em porções mais altas do complexo. A ocorrência de pegmatito que é explorada é o ponto mais alto de Tunas.
As brechas, elas estão geralmente dentro dessas estruturas circulares. E em azul aqui é o cianito mais claro, o cianito boreal, que normalmente está fechando essas estruturas circulares. Então, o Ronaldo ele conseguiu aqui mostrar que é possível fazer um mapeamento separando até ou delimitando essas faces de acordo com o seu posicionamento ou topográfico ou regional com relação a todo o complexo. Bom, aí veio uma pergunta. Bom, por que existe essa variação de cor nos feldespatos do Tunas? Essa pergunta me foi feita em 1991, durante a minha defesa de mestrado. Por que o feldespato do Tunas muda de cor? Na época, claro, não soube responder. Tiveram alguns trabalhos, tem uma tese de doutorado que não chegou a ser defendida, do Giorgio Danieli, na URGS, depois o trabalho de mestrado da Fernanda Borato, em 2016, orientado pela professora Cristina Pinto Coelho, orientado por mim, e depois esse trabalho da professora Cristina, em 2011, e nos dois artigos, na dissertação e no artigo, foram usadas várias técnicas de detalhe, várias técnicas analíticas de detalhe para tentar entender o que tem por dentro do feldespato. Então, petrografia, difratometria, MEV, catodoluminescência, absorção do infravermelho, cálculos de Richtveld, a partir dos dados de difratometria, análise química por microsonda eletrônica. Aqui algumas imagens da catodo. Até, por coincidência, a professora Cristina, há uns 20 dias, deu uma palestra no Geo Together, onde ela apresentou esses dados. A partir de uma variedade do verde Tunas, quando se coloca no MEV, com análise por luminescência do feldespato, é possível ver que algumas porções do feldespato têm uma luminescência vermelha e outras têm a luminescência azul. E essa relação foi feita principalmente com a alteração do feldespato, onde ele está mais alterado, mais sericitizado, ele é mais avermelhado, e onde ele está menos alterado, ele é mais azul. Então, aqui é apenas um exemplo, lógico, não vou entrar no detalhe. Mas nesse trabalho da Fernanda Xavier, não Fernanda Borato, Fernanda Xavier, então, juntando todas as informações, ela montou uma tabela comparando as variedades cinza do Tunas com as variedades verdes do Tunas, sendo esse aqui do meio a variedade verde mais escura. Ela observou que no DRX, na difratometria, os picos do feldespato são todos muito próximos, todos eles classificados como microclínio. Então, não há diferença entre eles por esse método. Na litogeoquímica de rocha total, as variedades cinza têm teores um pouco maiores de sílica do que as variedades verdes. Então, ela classificou aqui como variedades mais evoluídas e aqui variedades mais primitivas. Os teores de Europa e bário nas rochas cinza são mais baixos do que nas rochas verdes. Então, a litogeoquímica já dá uma diferença, mostrando que bário e Europa podem ser elementos responsáveis pela variação de cor do feldespato. No MEV, com EDS, ela fez análise química, também observou algumas variações, mas a mais importante delas é que, quanto mais pertita tem o feldespato, mais verde ele fica. Então, a presença de lamelas de sódio dentro de um feldespato potássico é capaz de mudar a cor do feldespato. E onde as conclusões foram mais aprofundadas foi na catodoluminescência e no infravermelho, onde a Fernanda conseguiu ver que pela definição de elementos ativadores da cor, que esses elementos são diferentes
dentro do feldespato cinza e do feldespato verde. Então, a Fernanda conseguiu responder essa questão do porquê que varia a cor do feldespato. Então, essa variação de cor, ela está relacionada a vários fatores e não a um único fator. Não é apenas um fator químico, é um fator estrutural, é um fator químico, é um fator de luminescência, então, vários fatores relacionados, ela conseguiu mostrar essa diferença de cor. Então, é um trabalho bastante interessante. Bom, então aqui, o último trabalho que eu encontrei de cartografia dos complexos do Vale do Ribeira foi uma revisão, uma atualização cartográfica feita pela CPRM sobre a folha de Cerro Azul, e aqui estão, novamente, o Complexo de Tunas, Mato Preto, Itapirapuã e o Banhadão, e na legenda desse mapa, as descrições mais recentes, então, desses trabalhos, as idades obtidas em todas essas referências que eu passei anteriormente. O que me chamou a atenção nesse mapa da CPRM foi que o Itapirapuã está aqui dentro da suíte alcalina de Tunas, não foi colocado como uma outra suíte alcalina. E que o fonolito da Barra do Teixeira, por causa da idade, ele foi colocado aqui dentro da suíte alcalina do Mato Preto. Então, esse é um trabalho de revisão, mais um trabalho de revisão, mas agora já com todas essas últimos dados geocronológicos e com essas descrições geoquímicas e mineralógicas das rochas estudadas. Bom, o que faltou falar do Arco de Ponta Grossa? Bom, faltou falar dos corpos menores, dos plugs e dos diques. Então, esses plugs e esses diques, já tinha dito, eu estudei na minha tese de doutorado, mas eles foram revisados depois no trabalho de Rupert e coautores de 2005, e o que nós temos é que, lógico, colocando todo mundo junto, não vamos falar de cada um separadamente, porque não faz sentido. Mas lá no diagrama TAS, lá do início da apresentação, são rochas muito alcalinas, são rochas aqui do campo do fonolito, não importa se é um dique cortando o granito, não importa se é um dique cortando outras rochas alcalinas, eles são todos muito alcalinos, com teores de sódio e potássio aqui, normalmente acima de 13. Então, se eu preciso de 6 vezes esse valor para que a rocha não seja insaturada em sílica, é claro que todas as rochas aqui são insaturadas em sílica com uma porcentagem alta de nefelina. No diagrama R1, R2, acontece aquela mesma distribuição daquele trabalho de Gomes et al., até porque muitos dos pontos daquele trabalho são os pontos da minha tese de doutorado, em que aqueles que estão com os maiores valores, com os menores valores de R1, essas duas amostras aqui que são de 7 quedas, são aquelas rochas muito insaturadas em sílicas com teores altos de sódio e potássio. São rochas sódicas ou são rochas potássicas? Então, novamente no diagrama para separar, elas estão no grupo da série potássica, mas as mais alcalinas são todas elas de série sódica. E aqueles 2 pontos lá, com os teores, com os valores mais baixos de R1, são essas 2 rochas aqui, são 2 nefelinitos fonolíticos, então é tanta nefelina que a rocha praticamente é só nefelina, um pouco de sanidina, que também tem muito sódio, o piroxene e gerina, do tipo acmita, e elas têm uma classificação, então, no grupo da série sódica. Bom, aqui a única imagem que eu tenho macroscópica de um fonolito do Arco de Ponta Grossa, daqueles diques entre Cerro Azul e Tunas, um dique pequeno, aqui está a escala, uma caneta, então ele tem o que aqui? Máximo uns 25 centímetros de largura, intrudido no granito Três Córregos. Então, a influência aqui, a auréola de fenitização não é possível ser enxergada, até porque não tem temperatura suficiente para causar algum metamorfismo no granito. Algumas imagens petrográficas dos fonolitos,
São rochas que em lâmina, às vezes tem essa textura traquítica, com orientação dos prismas de sanidina e das agulhas de actinita, de egerina. A nefelina representada por microfenocristais, ou ela faz parte da matriz, são esses minerais normalmente mais euédricos, quadrados. Às vezes a estrutura é maciça, em alguns fonolitos que tem a melanita, aquela granada de titânio, novamente aqui o cristal um pouco maior da nefelina, um cristal pequenininho de nefelina, e o verde aqui é egerina. O opaco é titano-magnetita. Aqui, o fenocristal de nefelina, com muitas inclusões de egerina na matriz, com nefelina, egerina e sanidina. E aqui o fenocristal de egerina com um zonamento forte, e esse zonamento é dado pela variação de teor de ferro nesse mineral. Então, o centro dele é mais magnesiano, as bordas mais ferrosas, por isso essa tonalidade verde desse mineral. Bom, então quais foram as conclusões desse trabalho? E que foram daí reproduzidas tanto no trabalho de 2005 quanto no artigo de 2011, é que essas rochas podem ser separadas em 4 grupos geoquímicos. Um grupo de alto magnésio, que é considerado um grupo primitivo, um grupo de baixo magnésio. Dentro desse grupo de baixo magnésio, 3 grupos. Um de alto manganês, um de baixo manganês, e um de altíssimo teor de terras raras e elementos traço, que são os diques associados ao complexo de Mato Preto, que é o único que tem carbonatito, e, lógico, tendo carbonatitos, os teores de álcalis e os teores de terras raras já são maiores por isso, e os diques representam também esse aumento de terras raras. No trabalho de química mineral, sanidina, nefelina, determinação da egerina, da ribequita, da biotita, da titano-magnetita. Aí foi feito aqui um trabalho de balanço de massas, e todas as rochas fonolíticas, nefeliníticas, podem ser derivadas por processos de cristalização fracionada a partir daquelas mais primitivas, daquelas de alto magnésio, que são os nefelinitos fonolíticos. Os trabalhos isotópicos mostram que há uma alta contaminação crustal nessas rochas, que justificaria, então, altos teores de potássio, que podem vir dos filitos do Assungui ou do granito Três Córregos, então, indicando essa contaminação crustal, e que, se fizer um trabalho de balanço de massas procurando qual é o magma parental, essas rochas são provenientes de magmas nefeliníticos profundos. Então, magma mantélico, com uma composição já rica em sódio e potássio. E por que o Tunas não fez parte desse trabalho? No início, o Tunas foi englobado, né, os traquitos de Tunas, os diques, foram englobados no trabalho, mas depois, quando foram confeccionados os diagramas geoquímicos, como o Tunas é uma rocha saturada, supersaturada em sílica, ele ficava muito fora dos trends. E aí a conclusão é de que o Tunas é proveniente de um magma diferente dos outros complexos do Arco de Ponta Grossa. Talvez um magma basanítico ou um magma não tão rico em sódio quanto os que deram origem a esses fonolitos. E o Tunas estaria nessa mesma distribuição, com essa mesma orientação, porque por uma movimentação da falha de morro agudo, que pode ter trazido magmas de profundidades diferentes para níveis crustais semelhantes, e quando houve o soerguimento de todas essas estruturas, elas foram colocadas lado a lado. Bom, além de todas essas rochas descritas, então, até 2014, lá no mapa da CPRM, recentemente, há 4 anos, num trabalho de doutorado desenvolvido pela Vídia Vieira Almeida, orientada pelo professor Janazzi na USP, a Vídia trabalhou com o chamado Gabro José Fernandes. Quem é aqui do Paraná já trabalhou no Vale do Ribeira, já passou pela Gabro José Fernandes, ele tem um afloramento muito bonito no quilômetro 14 da Estrada da Ribeira. Esse Gabro sempre foi relacionado como sendo uma intrusão
associada à província ígnea do Paraná. Então, ele sempre foi definido como sendo uma rocha toleítica. E aí, nesse trabalho da Vidia, ela trabalhou com geoquímica de detalhe, química mineral, trabalhou com muitos dados isotópicos geocronológicos, e aí a Vidia coloca nessa sequência de rochas que nós vimos até agora, aqui o JF, né, o Gabbro José Fernandes, e que tem aqui do ladinho esse bairro da Cruz, que é uma associação com o José Fernandes. Então, o José Fernandes, ele é um corpo de, no máximo, 3 quilômetros quadrados, cortado aqui pela Estrada da Ribeira, pela BR-476, e por uma outra estrada. No restante é praticamente impossível de fazer mapeamento nessa estrutura. Foram coletadas amostras, então, ao longo desses 2 perfis, e o que a Vidia observou é que o Zé Fernandes tem diques de lamprófilo associados, tem basanitos, rochas insaturadas em sílicas associado a ele, tem os gabros, que sempre foram descritos, monzogabros saturados ou supersaturados em sílica, e rochas que têm teores mais altos de olivina, também definindo uma insaturação nessas rochas. E classificando o Gabbro Zé Fernandes, ele tem todas as características de uma rocha alcalina. Então, a proposta da Vidia, já publicada num artigo de 2018, é que o Zé Fernandes, que tem uma idade de 133 milhões de anos, ele é correlato ao magmatismo toleítico, mas ele já representa uma primeira fase de magmatismo alcalino na região do Arco de Ponta Grossa. Então, indica que a teoria de que o magmatismo começou com 110 milhões de anos no Itapirapuã e no Banhadão, ele teve uma fase anterior, uma fase, então, de 133 milhões de anos, representada até por diques de lamprófilo. Então, rochas da série alto potássio, datadas aqui, então, com idades, para quem conhece os trabalhos de Tide Vasconcelos, na província ígnea do Paraná, aqui é praticamente a mesma idade do Grupo Serra Geral. E, é claro, a Vidia fez coleta de amostra também em diabásios, fez a comparação entre essas rochas e mostrou que o Zé Fernandes faz parte, então, do grupo de rochas alcalinas. Então, os próximos mapas do Arco de Ponta Grossa, é claro que eles terão que incluir o Zé Fernandes no grupo de província alcalina do Arco de Ponta Grossa. E o último grupo de rochas alcalinas no Paraná, que ainda não tem um detalhe muito grande, que foi apresentado num resumo por mim e pelo professor Biondi no congresso de 1998, em Belo Horizonte, são diques de lamprófilo, rochas ultrapotássicas. Esse é um dique que está encaixado em riolitos da bacia do Guaratubinha e que causa fenitização no riolito da Guaratubinha. Então, ele tem uma forte influência aqui dentro da Guaratubinha, e aproveitou estruturas de reativação de falhas, principalmente. Nós ainda não temos a idade desses diques, e eles já foram descritos, então, aqui na Guaratubinha, no granito Anhangava, na pedreira central, cortando rochas do complexo Atuba, foram apresentadas pelo professor Salamuni, quando ele falou, então, da bacia de Curitiba e da neotectônica associada, né, a essas rochas mais antigas. E esse lamprófilo da pedreira central tem uma amostra agora que está com o professor Elton Dantas, lá na UNB, e ele vai fazer a datação. Então, nós vamos ver a que fase esses diques de lamprófilo se relacionam, mas provavelmente elas estarão nesse grupo aí, talvez de 130 a 110 milhões de anos. Então, são rochas ainda a serem incluídas no grupo de rochas alcalinas do Paraná. Tem uma diversidade grande, né, de rochas e de complexos e corpos alcalinos.
Bom, aqui, então, como conclusões, né, ou dessa palestra, ou de todos esses artigos. Por que é importante estudar a rocha alcalina? Você representa 1% da crosta terrestre, será que vale a pena estudar a rocha alcalina? Com certeza vale a pena, porque essas rochas trazem muita informação sobre evolução tectônica, reativação de estruturas, informação sobre a evolução do manto. Alguns trabalhos em kimberlitos falam que essas rochas são janelas do manto. Então, elas representam a composição mantélica, né, e que o manto é muito mais heterogêneo do que alguns trabalhos mais antigos mostravam. São fontes de depósitos minerais muito importantes. Aqui no Paraná, a fluorita do Mato Preto, ou as rochas ornamentais de Tunas, e no Brasil, várias ocorrências de diamantes associados a kimberlitos, ou de terras raras, como lá em Araxá, o nióbio, o tântalo de Araxá. Então, estudar a rocha alcalina, mesmo que tenham pequenas proporções, é bastante importante. Como conclusão sobre as alcalinas do Arco de Ponta Grossa, são derivadas de um manto heterogêneo, mostrado aí pela variação de composições dos complexos, dos diques e dos plugs, e assim, o que se pode dizer com mais ênfase atualmente é que elas não estão relacionadas a plumas mantélicas. Aquelas teorias antigas de que o Vale do Ribeira era uma placa passando em cima de um ponto quente fixo, que as rochas mais antigas tinham ficado mais a oeste, as mais novas mais a leste, essa teoria realmente ela foi agora totalmente substituída pela teoria da reativação, formação de manto, formação de magma a partir de processos de descompressão, e não associados a plumas ou hotspots. As rochas têm um controle tectônico por descontinuidades crustais extensionais, que justifica, então, essa descompressão responsável pela geração dos magmas. E aqui, então, a reativação das estruturas foram essas, principalmente, do lineamento de São Jerônimo Curiúva e de Guapiara, e conforme elas são reativadas, os complexos eles vão se intercalando. Então, às vezes tem um complexo mais novo ao lado de um mais antigo, que vai estar ao lado de outro mais novo, então não tem aquela sequência de idades como seria necessário para um hotspot. Então, essas seriam, digamos, conclusões mais gerais, né, sobre o que eu falei. Bom, eu coloquei aqui uma série de referências, lógico, muitas, né, que foram usadas durante a apresentação. Claro que é impossível ler tudo que está aqui, mas como essa apresentação ela vai ficar disponível, né, se alguém tiver interesse em alguma dessas referências, então elas estão listadas aqui. Bom, agradeço, claro, a participação de todos os amigos e colegas que estão assistindo a essa apresentação. Agradeço mais uma vez a SBG, a AGEPAR e ao Departamento de Geologia pela oportunidade. E é isso. Marcel, Otávio. Oi. Deixa eu desligar aqui a nossa tela. Muito obrigado, professora Leonora. Parabéns pela maravilhosa palestra. Eu tive a minha iniciação na geologia, o meu trabalho de graduação, por incrível que pareça, foi na província de Piratini, lá naquela região, lá aqueles fonolitos encaixados na formação Caneleiras, a antiga formação Caneleira. Nem sei como se chamam atualmente, mas foi o meu trabalho de graduação da turma de 73 da Escola de Geologia da URGS, foi feita lá naquela região. Então, agradeço a maravilhosa e bem organizada, novamente, como sempre, bem organizada e didática palestra da Eleonora, e Marcel coordenando novamente a nossa... Sim, tem muitos comentários hoje também, tem algumas perguntas, pelo menos 3 já. E eu vou começar só falando alguns comentários aqui, né? As pessoas, pessoal presente, colegas seus, Eleonora, alguns seus alunos também, você viu ali, né?
Tem o Beth, que é também da sua turma, né? Está parabenizando sua palestra. Professor Ariadne, também, assim como ela, né? A gente teve aula contigo e lembramos da sua excelente didática, né? Nessa palestra, fiquei aqui ouvindo, lembrando das aulas. Muito, muito legal, muito obrigado. E o que mais que nós temos aqui? O professor Germán também. Ele disse que chegou atrasado, estava numa reunião uma reunião do colegiado, né? E chegou depois. E nós temos aqui, vou abrir aqui com a pergunta da Liliane, que é até bem interessante, estava com uma ideia parecida na minha cabeça, sobre você falou daquela idade de 133 milhões de anos, né? A mesma do Serra Geral, para aquele corpo, como se chama? José Fernandes, né? José Fernandes. Então, acho que responde parte da pergunta dela. Ela postou bem quando você estava falando, um pouquinho antes. Eu vou ler aqui também, mas está ali para você, né? Professora Eleonora, parabéns pela excelente aula. Pergunta: já foram encontrados diques de rochas alcalinas, afloramentos ou furos testemunhados, afetando o grupo Serra Geral, aqui no Paraná, associados a esse magmatismo alcalino de 80 milhões de anos, mais ou menos, e ao Arco de Ponta Grossa? Não tem nenhuma descrição de rocha alcalina encaixada no Serra Geral, por mais que elas sejam rochas formadas concomitante ou posteriormente ao Serra Geral, não tem nenhuma descrição, nem furo, nem afloramento. Talvez ainda serem descobertos, mas eu desconheço. Talvez se o Serra Geral se estendia, né, Otávio, Leonora, aqui, por cima do primeiro planalto também, a bacia, que hoje está erudido, né, de repente, na época, essas rochas até poderiam ter afetado o Serra Geral, né, mas isso tudo já foi embora, foi varrido. Não, eu acho que talvez pela espessura do Serra Geral, porque essas rochas não chegaram, né, a cortar fraturas tão profundas para ter chegado a aflorar acima do Serra Geral. Então, elas podem estar no embasamento do Serra Geral, talvez pudesse ter encontrado em furos mais profundos, mas não tem nenhuma ocorrência que tenha... não posso dizer que não tem, mas não foi encontrada nenhuma ocorrência que tenha atravessado essa sequência tão grande de basaltos. Comentário da Lúcia Castanheira de Moraes, lá de Araxá. Parabéns, Eleonora. Gosto de alcalinas e aprendi muito sobre o Paraná hoje. Obrigada, Lúcia. E... deixa eu me perdi aqui, vamos ver. Tem a pergunta do Nagali, se vai cair na prova. Olha lá. Vai, tem que decorar todos esses nomes e saber qual é a porcentagem de minerais em todas essas rochas. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta que eu tinha visto aqui. Aqui, da Luana. Vou colocar na tela. Excelente revisão apresentada pela professora Eleonora. 2 perguntas. Há alguma evidência de processos de contaminação crustal para o complexo de Tunas? Os diversos tipos descritos na unidade são atribuídos a diferentes pulsos magmáticos ou estão correlacionados? Bom, então, respondendo à primeira pergunta, sim, os dados isotópicos mostram que houve uma contaminação crustal grande no Tunas, e até essa variação composicional do Tunas com relação aos outros complexos, além de ter essa teoria de que ele se formou num nível diferente dos outros, há também uma hipótese de que ele teria sido contaminado pelos granitos, e talvez pela mobilidade não só do potássio, mas também da sílica, acabou formando rochas saturadas a supersaturadas em sílica. Então, a contaminação crustal no Tunas, ela é bem estudada e foi definida naquele trabalho de Gomes et al. Em 2011, e também, acho já no trabalho do Excelso, ele também fala da contaminação crustal no Tunas. Como eu trabalhei só com as brechas no mestrado, e não trabalhei com dados isotópicos, e depois no doutorado eu acabei tirando o Tunas do estudo, então eu não tenho dados isotópicos do Tunas, mas
os outros artigos citados mostram que há contaminação. Bom, essa variação, então, entre dioritos, monzodioritos, gabros, monzogabros, está relacionada provavelmente a pulsos magmáticos diferentes, que inicialmente tinha aquela ideia de que poderia ter havido um pulso mais antigo, de 110 milhões de anos, que gerou os gabros, os monzogabros, e depois os cianidos. Aí, lógico, essa hipótese ela foi derrubada com as novas idades, mas mesmo dentro daquele intervalo de 85 a 84 milhões de anos, a proposta é que o Tunas foi gerado por pulsos diferentes, porque como ele tem aquelas estruturas circulares e como ele tem uma variação composicional que é clara, da borda para o centro, do complexo, então, e a formação das rochas por processo de cristalização fracionada associada à contaminação crustal e intrusões variadas, então são pulsos magmáticos diferentes e correlacionados. Obrigado, Eleonora. E agora tem um comentário também da professora Ariadne. Excelente palestra. Não é exatamente uma pergunta, mas fiquei aqui pensando se o caráter alcalino do gabro José Fernandes seria uma ocorrência isolada ou se podemos esperar um olhar diferente daqui para frente para as rochas do Arco de Ponta Grossa. Bom, Ariadne, obrigada. Eu acho que é isolado, porque o que eu já descrevi, né, de diques e soleiras das rochas associadas ao Serra Geral, à província ígnea do Paraná, elas composicionalmente são muito diferentes do Zé Fernandes. A gente não encontra olivina nos jabáceos, e no Zé Fernandes tem muita olivina. Não encontra minerais alcalinos. Zé Fernandes tem já piroxênios, algita, egerina algita, e nos diques e soleiras toleíticos não tem a olivina, e o piroxênio é geralmente algita, pigionita, no máximo diopsídio. Então, tem muito estudo, né, os diques principalmente, tem vários trabalhos estudando vários diques, até a tese do Pinese, né, sobre os diques, ele tem análise química de muitos desses diques toleíticos, eles não teriam nenhuma influência alcalina. Então, o Zé Fernandes é uma intrusão relacionada aos complexos do Arco de Ponta Grossa, mas ele tem uma composição diferente dos diques toleíticos. Obrigado, Eleonora. Tem um comentário do Guto Simões aqui da ANM, né? Só quem já mapeou o Vale do Ribeira sabe o quão bacana é encontrar essas rochas esquisitonas por lá. Aí a Ariadne responde, nós achamos, porque eles mapearam lá. Foi o mapeamento deles. Sim. Eu me lembro, até a Ariadne chegou a me trazer uma amostra de fonolito na época. Então, são rochas diferentes, são rochas que está lá mapeando os filitos muito homogêneos e encontra, por menores que sejam esses diques, eles são bem diferentes, bem interessantes. Vou colocar aqui a pergunta do professor Germán. Ele agradece a palestra, a organização, e como ex-orientado do professor Dani, em iniciação científica sobre rochas alcalinas de Goiás, agradeceria se pudesse falar algo sobre possíveis correlações com as rochas de Goiás com as rochas paranaenses. Bom, então, Germán, embora sejam províncias diferentes, a história geológica das alcalinas no Brasil, ela é muito parecida, né? Porque pensando aí no intervalo de idades, mesmo que tenha aquelas mais antigas, 240, a maioria está ali naquele intervalo menor. Então, elas todas, tanto as de Goiás, associadas lá aos quimberlitos, aos lamprófilos, porque aí essas rochas de Goiás, elas são rochas de alto potássio. Elas são derivadas de um manto mais metasomatizado do que as rochas do Arco de Ponta Grossa, mas o processo tectônico que gerou as províncias alcalinas no Brasil é o processo de quebra do supercontinente Gondwana e principalmente a fase de deriva. As intrusões elas ocorreram durante a fase de deriva, quando houve a reativação, geração de magma, como eu já tinha falado, né, por descompressão, e aproveitando essas fissuras, que são todas elas praticamente paralelas, né, NW,
todas essas regiões, então elas têm uma associação grande entre elas. Obrigado. A Ana Clara aí. Obrigada, Também, Ana. quem sempre está nos assistindo é a Cláudia, do Museu Paranaense, ela está sempre presente. Obrigada, Cláudia. E deixa eu ver aqui, tem mais uma. A Mariane Brumati, da CPRM aqui de Curitiba, ela me mandou uma mensagem aqui, e no mapa de 2014, mesmo da CPRM, o Ibirapuã, né? Itapirapuã, o cianite Itapirapuã, ele não está dentro do Tunas, é que na legenda ficou muito próximo um do outro, então dá essa impressão. Mas ele está separado, né, numa unidade. Os outros complexos, eles têm o título em negrito em cima, né? Suíte Alcalina de Tunas, e o Itapirapuã, ele está separado ali, mas ele não tem o título, por isso que eu fiz a confusão. E ela comentou também que o Barra do Teixeira também, ele tá separado, né? E ela disse que não está no Tunas. No Mato Preto. No Barra do Teixeira, no Mato Preto, exatamente. Uhum. Não encontramos ele em campo, então eles colocaram informação da literatura, não encontraram nenhum afloramento desse Barra do Teixeira, né? Ah, tá. Era um afloramento igual aquele que eu mostrei ali na estrada. Se pavimentaram a estrada, ele desapareceu. Tem o Pinese, tá aí também. E eu já coloquei o link dos certificados também, para quem está assistindo, eu coloquei ali no chat. Pode clicar lá. O professor Wilson também está aí. Obrigada, Wilson. Essa é uma pergunta da Lúcia para o Germano, eu coloquei aqui. Ela pergunta se o Germano trabalhou onde que ele trabalhou. Dele. Tá. Professor Dani. Acho que é isso de perguntas, acho que era isso. Mas eu tenho uma, então, uma questão. Deixar um nome, né, província do Arco Alcalino, do Arco de Ponta Grossa, sendo que depois com aquela revisão, a maior parte dela ficou sendo mais jovem, né, de 110, 120, foi para 80, em torno disso, né? Será que seria conveniente mudar esse nome, propor uma mudança? Porque parece que vincula ela ao arco, né? A idade do arco, assim, que teria sido logo... O que você acha? A nomenclatura é mais pela orientação. Como a província fica exatamente em cima ali daquele lineamento São Jerônimo Curiúva, que faz parte, né, das divisões do Arco de Ponta Grossa, eu acho que a ideia foi essa. Mas, realmente, dá uma ideia de... Todo mundo que fala de Arco de Ponta Grossa já imagina dique de Diabaso. Né? Não vai imaginar a rocha alcalina. Eu acho que talvez o nome mais apropriado ainda seria a província alcalina do Vale do Ribeira. Porque elas estão todas ali alinhadas no Rio Ribeira e no Rio Itapirapuã, na divisa entre Paraná e São Paulo, então acho que o Vale do Ribeira diria mais do que Arco de Ponta Grossa. É uma proposta. Mesmo considerando que os diques aproveitaram o falhamento do Arco de Ponta Grossa para se posicionarem, né? Eles foram oportunistas, né? É verdade. Eles entraram, se aproveitaram daquela estrutura e se injetaram ali ao longo daquelas grandes estruturas tectônicas. Mas é verdade, né? Aí confunde bastante, né? Sim. Sempre que a gente fala em arco de Ponta Grossa, faz a relação, mesmo porque existe um sistema de diques do Arco de Ponta Grossa, né? E aí confunde um pouquinho a relação entre alcalinas e diques de Diabaso vamos dizer, toleites. E essa confusão, ela acaba também nos diques da Serra do Mar, porque uma das províncias é a província alcalina da Serra do Mar, que dá
uma impressão de serem os Jabazes da Serra do Mar. Então, talvez, ou os granitos, né, Serra do Mar, daí tem a província de granitos, tem a província de Abásio, então, talvez esses nomes teriam que ser mais geográficos, não sei. E além do mais, o sistema Arcos de Ponta Grossa não são só de Abásios, né? Sim, tem muito diorito, dacito, sim. Tem um comentário aqui do Geraldo, né? Ele coloca, professora, apenas um tupinismo, né? Itapirapuã, que também é rio, pedra levantada redonda. Eram sábios nossos ameríndios, excelentes na descrição geomorfológica. Então, alguns dos nomes, né? Coincidem realmente com algumas, né, com algumas formações geológicas que elas foram, né? Isso acontece. Eu lembro do professor Mancini comentando sobre isso. Só que tem que cuidar daí com algumas traduções do Mancini, porque não era bem isso. Amanhã a gente pergunta. Ele fala sobre isso. Então, acho que é isso. Tem mais uma da Zilda Pena ali. Essa aqui, Otávio? Eu não sei se é pergunta ou comentário. Essa província alcalina é similar à província alcalina no sul da Bahia que ocorre o cianito azul? Eu acho que é uma pergunta, assim. Sim, então lá, que é também comercialmente vendido como granito azul, é um cianito, a sodalita, então é uma rocha insaturada em sílica, e o feldspatóide, nesse caso, é a sodalita, não é a nefelina. Só que o azul Bahia, ele é bem mais antigo, então ele se relaciona a granitos proterozoicos. Ele é uma rocha alcalina, mas ele não é incluído nessas províncias alcalinas das 15 províncias do Ricomini. Ele é classificado, assim como os granitos aqui no Paraná, né, os granitos alcalinos no Paraná, tem alguns que se encaixam na definição de rocha alcalina, mas por causa da idade, eles não fazem parte da província alcalina do Brasil. E o azul Bahia, eu acho que é o mesmo caso. Eu não me lembro se ele era proterozoico, mas eu sei que ele não faz parte da província alcalina do Brasil. Obrigado. Então é isso. Eu acho que é isso. Então, nós novamente agradecemos a professora Eleonora pela maravilhosa exposição, síntese didática, e finalizando essa 10ª sessão do nosso evento comemorativo ao Dia do Geólogo, em nome do Núcleo Paraná, da SBG, a AGEPAR e Departamento de Geologia da UFPR. Agradeço a participação da nossa palestrante e de todos que participaram e assistiram. Convidamos para o último episódio da nossa série. Oi, diga. Não, pode falar, Otávio. Tá. Pensei que tivesse me chamado. Convidamos para o último episódio da nossa série, 100 anos da Cartografia Geológica do Paraná, que será realizado amanhã, dia 30 de julho, 15 horas, quando o professor Fernando Mancini apresentará um sobrevoo na geologia do Paraná, um panorama geral. Sobrevoo fica por minha conta. Eu antecipo já que no final da palestra de encerramento de amanhã será feita uma chamada para um próximo evento programado para setembro. Ainda está empacotado para presente, e o pacote de presente será aberto ao final da palestra de amanhã pelo Marcel. Marcel vai fazer a apresentação do conteúdo desse pacote. Então, eu encerro aqui, pedindo a todos, não sei se a Eleonora quer se despedir, quer fazer um... O Marcel quer fazer alguma... Eu quero dizer ainda que eu tenho que mandar um oi aqui para alguém, senão ela não fica quietinha. É a Ariel, filha da professora Ariadne. Ela só está esperando o meu oi aqui. Oi, Ariel. Obrigado pela assistência aí. Oi, Ariel, tudo bem? Beijo, Ariel. Eu só quero agradecer, mais uma vez, pela oportunidade, agradecer a todos os cumprimentos que foram feitos aí pelos colegas, amigos que assistiram à apresentação.
e parabenizar, embora eu faça parte do núcleo, é quase uma autoparabenização, mas vou parabenizar o presidente, o diretor-presidente e o diretor-secretário pela organização do evento com o apoio da AGEPAR e do Departamento de Geologia. Obrigado. Tá bom. Então, eu vou encerrar aqui. É evidente que a organização ficou mais a cargo do Marcelo e minha, mas todo o núcleo, a AGEPAR e o Departamento de Geologia participaram ativamente dessa organização dessa série. Então, eu peço que todos que nos assistem aqui, seja no Paraná, em outros estados do Brasil, que se associem à Sociedade Brasileira de Geologia, paguem as suas anuidades, mesmo nesse momento de dificuldade, se associem aos seus núcleos, porque uma sociedade científica só se sustenta com apoio, participação e contribuição dos seus associados. Então, até amanhã, um grande abraço a todos, fiquem bem e cuidem-se. Abraço, tchau. Abraço a todos.